Olá, bom dia. Estamos no dia 12 de fevereiro de 2023, às 4h30 da manhã, da madrugada. E se vocês entenderam bem o resumo que eu fiz no vídeo anterior, nós vamos ainda hoje fazer com que vocês entendam melhor. Lembrem-se, o plano é traçado pelos judeus cázaros no ano 800, quando eles saem da Rússia, descem para a Alemanha, se misturam na França com os judeus sefaraditas e traçam, na corte de Carlos Magno, uma agenda para tomar conta do mundo. Esse é o ponto de início. Nós não tínhamos falado ainda disso, mas vocês sabem que existem dois tipos de judeus. Os sefaraditas, que vivem na Espanha e no início da França, lá no sul da França, são sefaraditas, são judeus de sangue. E não havia outro tipo de judeu, até que no ano 800, lá na Rússia, no Cáucaso, uma tribo de bárbaros, tipo Conan o Bárbaro, se converte ao judaísmo e o rei deles tem um sonho. E segundo esse sonho, ele devia se tornar judeu. Ele então chama rabinos judeus para poder dizer a ele o que é o judaísmo. Os rabinos vêm e contam a história de Abraão. De noite ele sonha que ele é Abraão. Cázaros é o nome deles. Veja, está acontecendo na Rússia, nas montanhas do Cáucaso. Ele sonha que é Abraão. Então ele mete na cabeça dele que os judeus tiveram uma ideia de que alguém mandaria no mundo. Deus promete a Abraão e aos seus descendentes o mundo, mas é ele. Os judeus erraram, tiveram essa ideia porque era uma ficção, uma fantasia, porque o Deus dele diz a ele que é ele. Ele pega a tribo dele toda, desce de lá dos Montes Urais na Rússia, escorrega para a Alemanha. Carlos Magno recebe eles de braços abertos e eles vão na Alemanha, eles se concentram. De tal maneira que vai ser na Alemanha que Mayer Amschel Bauer vai chegar. Ele é o chefe nessa época que nós estamos aqui. Ou seja, no ano 800 eles descem do Cáucaso e dos Urais. Sediam-se na Alemanha porque Carlos Magno recebe braços abertos, mas vão demorar até o ano 900 para poder se sediarem, se misturarem com os judeus, porque os judeus sefaraditas da Espanha vão se introduzir cada vez mais na França. A França vai ser o centro. Lembre-se, a Revolução Francesa é o centro de tudo. Então, os judeus sefaraditas já tinham um plano de conquistar o mundo, porque foi dado a Abraão. Mas eles são os judeus de sangue. Essas é quem traça a agenda. Isso no ano 430, 440 a.C. Mas eles vão fazendo isso devagarzinho. E vão vindo da Espanha. Lembra do mapa da Europa? Depois que os mouros conquistam a Espanha, eles ficam em posições de destaque e aí vão entrando para a França. Da França eles vão para a Alemanha e lá encontram os falsos judeus cázaros, supostamente convertidos, e os dois se fundem como amigos. Ou seja, os traidores dos judeus ortodoxos, que seguem uma agenda traçada por Esdras, que é um canalha, é levita, sacerdote, para conquistar o mundo. Alguns, portanto, não estamos falando dos judeus, estamos falando dos escribas, contra quem Jesus Cristo luta o tempo todo no Evangelho. Então, esse pequeno grupo que quer conquistar o mundo sai de lá da Península Ibérica depois que os turcos são derrotados, que são expulsos, né? Primeiro por Ercide, depois na Batalha de Poitiers por Carlos Martel, e eles vão entrando, e a França e a Alemanha, então, da Península Ibérica e Espanha, vão para a França, da França para a Alemanha, e na Alemanha estão exatamente os cázaros, são falsos judeus.
se encontram. E aí o grupo traiçoeiro, herdeiro de Esdras, que são chamados escribas, sefaraditas, se unem devido ao mesmo objetivo comum com os judeus askenazitas, que são os que vieram da Rússia, do Cáucaso, que não tem sangue judeu. Mas o plano é o mesmo. Por quê? Porque os askenazitas tiveram um sonho lá, não sei para que ano é, e como o sonho, a revelação da Bíblia de que Abraão dominaria o mundo, bate com o sonho do rei dos Cázaros, que ele herdaria o mundo, então eles fazem um pacto. E aí é na Alemanha que vai acontecer tudo. Não se esqueçam que Maia Amschel Bauer vai se sediar na Alemanha. E aqui, segundo o livro de Stanislas de Guaita, tudo vai ser feito na Alemanha. Ele diz aqui: vamos encontrar. A Alemanha é página 168 do livro de Guaita, O Templo de Satã. Os dois se encontram. Já estamos agora muito, muito longe do ano 800. Vamos ver qual é a data. 1700. A Alemanha é o viveiro dos iluminados. Agora já entrou Weishaupt, que é um padre apóstata, professor de direito canônico. Já estamos em 1700. De 800 a 1700, eles vão traçando, eles vão cumprindo uma agenda que nós dissemos a vocês no vídeo passado, que está aqui. Eles vão destruir a economia feudal, criando a burguesia. Eles vão destruir a cavalaria, que tem um código de honra, e vão substituir isso, começando pelos templários, que vão fundar uma primeira rede bancária, e vão substituir o amor pela honra, pelo amor pelo ouro. Isso lá pelo ano 1116, começa então no ano 1000. Então eles chegam na Alemanha no ano 800, mas só começam a realizar tudo no ano 1000. No ano 960, eles instigam o patriarca de Alexandria contra o bispo de Roma. Então isso é uma agenda que vai ser cumprida por duas facções que se dizem judeus. Os traidores que seguem a agenda de Esdras, feita no ano 444 a.C., que finalmente em 1700 se encontra com os cázaros, que não são traidores. Eles seguem uma agenda que eles próprios acham que é deles. E aí os dois juntos vão executar isso, destruir o feudalismo, pouco a pouco. Primeiro, criando uma intriga entre Fócio, patriarca de Alexandria, patriarca de Constantinopla, com o bispo de Roma. Então, cria uma divisão na igreja cristã. Depois, vão criar a divisão da Alemanha, com o príncipe Frederico Suábio, que apoia Lutero e divide a Alemanha em dois. É uma agenda, minha gente. É uma agenda. A gente tem que compreender a história para ver como ela tem uma sequência, e essa sequência é escrita, é uma agenda. Depois, então, que eles destroem a unidade da igreja cristã, na Alemanha, Lutero é usado por Frederico Suábio, e no mundo todo, o patriarca Fócio é colocado contra o bispo de Roma, o Papa. Então, dividir para enfraquecer e conquistar. Depois, eles vão acabar com a cavalaria. Eles vão destruir a cavalaria. Pouco a pouco, os cavaleiros medievais vão desaparecendo, porque não vão tendo mais razão de ser. Os cristãos não lutam mais entre si. Então, aí o código da cavalaria, com os templários, passa a se transformar numa bacanal, numa sacanagem, numa molecagem. Nós temos aqui de Adelino de Figueiredo Lima, lembro para vocês que os templários faziam festas orgiásticas, tinham uma sociedade secreta dentro dos templários, que não era uma sociedade secreta, e abre uma rede bancária para os judeus cázaros e os traidores sefaraditas. Tudo vai acontecendo, minha gente. É uma agenda, é um script.
e isso vai acontecendo de 100 em 100 anos, de 100 em 100 anos. O amor à honra cede ao amor ao ouro. Os argentários, que é assim que chama, ou cambistas, graças aos templários, agora tem uma rede bancária pela Europa toda. As estradas que Roma abriu para poder se comunicar rapidamente, os exércitos romanos, agora servem de rota para os templários estabelecerem casas bancárias, né, em Paris, em Roma, em Viena, em Frankfurt. Assim eles usam os templários. O ouro dos templários é o ouro dos judeus. E veja que é uma agenda. Depois, eles vão fazer, depois dessa separação, eles vão fazer o humanismo, no ano 400 agora. Então eles vêm destruindo, destrói o feudalismo, destrói o ideal cavalheiresco, substituindo o amor à honra pelo amor ao ouro. Os templários são culpados, a sentença é pesada, mas a punição é pesada, mas a sentença é verdadeira. E aí eles vão levando, dividem a igreja na Alemanha em duas, dividem a igreja no mundo todo, colocando o Ocidente contra o Oriente. Depois criam no ano 400 o humanismo, que é a ideia de que Jesus Cristo era um simples homem e não era divino. Com esse golpe, a Igreja Católica passa a ser simplesmente uma associação de pessoas. E os papas, e os padres, e os bispos contribuem para isso, porque caem na sacanagem. 1400. Depois que os papas e os bispos entram na onda deles, quer dizer, são culpados, são safados, e aí, traindo a igreja e Jesus Cristo, eles aceitam que Jesus Cristo é um revolucionário que lutou a favor dos pobres e que não se conformou em ver uma sociedade onde havia miseráveis e ricos, por isso foi crucificado. Pronto. Jesus passa a ser um herói revolucionário, nada mais do que isso. Perdeu a divindade. Aí, em sequência, eles trazem o Renascimento. O Renascimento agora vai trazer uma estética nova, onde a nudez, a luxúria, né, onde todo tipo de... Os Borgias, os Forza, os Médicis vão pagar para decorar as igrejas com figuras nuas. Já mostrei aqui um adolescente abraçando uma mulher nua, os dois lindíssimos, dois corpos nus, e tudo isso sob a ordem do Papa Júlio II, que é da família Farnese, rica também, ou seja, a própria igreja prevarica. E eles vão cumprindo a agenda deles. A agenda deles é chegar até onde? A tomada da Bastilha. Mas eles são pacientes. Cada movimento desses dura cerca de 100 anos. Eu disse 1000 no vídeo passado, corrijam. E aí, finalmente, agora nós chegamos até do Renascimento, que é a nova estética. Eles vão chegar até o arcadismo, que é um movimento que valoriza os pobres, e aí com isso eles vão fazer com que os pobres acham que têm direitos iguais aos dos ricos, preparando assim o choque de classes que Karl Marx depois vai acentuar no comunismo, mas aqui nós ainda estamos em 1700, o comunismo vai aparecer em 1700 mesmo, Karl Marx vai aparecer em 1700, o comunismo vai ser instalado na Rússia em 1717. Então, ao mesmo tempo em que se faz, Karl Marx espalha o comunismo, os artistas do humanismo e da Renascença criam outra estética chamada romantismo e arcadismo, que vai colocar o povo contra a nobreza. Tudo isso para dar uma grande revolução. É a tática de Marx, que é rabino judeu, e quem vai realizar na Rússia é Lenin, que é judeu. Então, tudo está sendo feito devagarzinho. Finalmente, depois do Renascimento, aparece um monge idiota, Lutero, que divide a Alemanha, e cria um precedente para depois Henrique VIII, por causa de uma garotinha que ele queria comer,
ele rejeita a rainha e casa com Ana Bolena. Aí a Igreja da Inglaterra também virou uma bagunça. Você vê que é uma agenda muitíssimo bem planejada e que eles estão atentos para a realização dela. Finalmente chegamos à maçonaria, 1717. Então, do ano 960, eles chegam na Europa no ano 800, mas só vão começar a agir no ano 960. E vão se reunir os cázaros, que são canalhas, com os sefaraditas traidores, que são os escribas, e vão cumprir essa agenda. Foi isso o assunto da aula passada. Entenderam bem? Há uma agenda, há um script, há um programa, e eles cumprem esse programa. A cada 100 anos eles fazem uma revolução. Eu chamei a revolução do ano 1000, porque começa praticamente no ano 1960. A ideia é a tomada da Bastilha, mas eles vão devagarzinho. E aí a Alemanha é exatamente onde fica a sede dos Bauer, que já tinha, eu fui fazer uma pesquisa, Mayer Amschel Bauer, no ano 300, se chamava Mayer, é um camaleão, feito o Silvio Santos aqui no Brasil, que o nome dele é Senor Abravanel, e todo mundo conhecia ele como Silvio Santos. É assim, Silvio Santos deu golpe do baú no Brasil, nunca chamou Silvio Santos, o nome dele é Senor Abravanel. Agora todo mundo sabe. Então o judeu tem isso, ele se esconde, ele é camaleão. No ano 300 o nome dele é Maia, até 1600, aí ele muda, ele vai com esse nome até 1688, muda o nome para Bauer, de Mayer para Bauer, e em 1688 ele muda para Rothschild. Assim eles vão se escondendo, eles vão se escapando, porque a Igreja Católica resiste e a Inquisição, embora pareça cruel, tem um inimigo perigoso, por isso que ela é tão cruel. Aí nós vamos ver aqui, Stanislas de Guaita, que o lugar onde Mayer Amschel Bauer, com o nome de Bauer, já mudou Mayer. Se vocês forem ano 300, vão encontrar que o sobrenome dele é Mayer, mas aqui ele já mudou para Bauer. Aí a Alemanha é o viveiro dos iluminados. Os iluminados são a seita financiada por Rothschild, que vai dar dinheiro a Robespierre, na França, para preparar a Revolução, e vai dar dinheiro a Cagliostro, e vai botar um par de merda, que se chama Weishaupt, para criar uma nova sociedade secreta chamada os Iluminados. E eles serão os principais responsáveis pela tomada da Bastilha. Mas os maçons vão ajudar. Então, a Alemanha parece o viveiro dos iluminados. Poderosos senhores, ávidos de revelações do além-túmulo, enchem de benefícios alguns místicos que lhe dizem: meu filho, sociedades misteriosas, sociedades secretas formam-se e são recrutadas por toda parte. Weishaupt, que é exatamente o criador dos Illuminati da Baviera, é professor da Universidade de Ingolstadt, funda também os Areopagitas. A curiosidade pública toma interesse e todos querem pertencer a uma sociedade secreta. Swedenborg, que para os gnósticos dissidentes, que eu tenho dois amigos em dois sites, que eu não vou dizer o nome, né, acha que são os heróis. Swedenborg se fixa na Suécia, Schopfer em Leipzig, Young em outros lugares. Descarteshausen, herói para os gnósticos dissidentes, em Munique. As mais altas especulações sobre a magia de Pitágoras são discutidas. Lavater, teósofo de Zurique, viaja para Copenhague para participar dos mistérios da Escola do Norte. Trata-se nada mais, nada menos de que o estudo da causa ativa e inteligente chamada o Verbo pela Escola de Alexandria. Assim, esses personagens, sejam maiores ou menores, invocando São João ou Moisés, eles vão fazer com que sociedades secretas surjam e essas sociedades secretas vão terminar dando a Revolução Francesa. Vocês veem, na Alemanha, e é exatamente a Alemanha a sede dos Bauer, que eram Mayer, e depois se tornarão Rothschild. Lá eles fazem a sede dos conluios dele e vão desenvolver aquela agenda. Vamos adiante? Vamos.
Quem quiser saber os nomes, Liebstrop, Lavater, Swedenborg, Descartes-Hausen, Claude Saint-Martin, é Rosa Cruz. É só ir até Copenhague e os encontrará. Ficará conhecendo que às vezes estão a favor da igreja, às vezes estão contra. E assim vai nascer a maçonaria. A seita dos iluminados é protegida pelo Papa sem querer, até que ele percebe, através dos ex-protestantes, que está criando cobra no jardim. Independentemente do grande movimento teosófico, é fundada a Teosofia por Blavatsky, você vê o que mais tem sociedades secretas. Elas vão se encontrar todas em Paris em 1789. Percorre toda a Europa e todos têm uma magnificência enigmática, principalmente o Conde de Saint-Germain e José Bálsamo, que será chamado de Cagliostro. Contra esses, surge um nobre que, embora seja ocultista, não concorda com a revolução. O nome dele é Cazotte. Vamos procurar Cazotte. Cazotte é um nobre que não concorda com a revolução e por isso ele vai sofrer a pena de ser preso e ser processado. Então, vamos encontrar, segundo Eliphas Lévy, Cazotte diante de um tribunal revolucionário da Revolução Francesa. Assim, o enredo terrível de 1993, ainda não é 1998, está sendo programado. Cazotte defende aqueles que querem uma constituição para o rei. Por isso vai ser julgado e vai ser condenado à morte. Vamos deixar Cazotte tentando defender um meio termo e vamos ver agora aqueles que aderiram. Marat, Bosch, Klutz, Lassuski, Bonaparte, Miranda. Todos iluminados suíços, alemães, poloneses, italianos e espanhóis. Já vimos que havia 3 graus na ordem e que na taverna Coq-Heron, são fundados uma sociedade chefiada por Jean-Jacques Rousseau. Robespierre representou bem seu papel, mas como não era iniciado, foi decapitado. Jamais os iluminados foram tão poderosos. Juntaram-se aos girondinos, juntaram-se aos maçons, aos Bari, Custine, Malherbe, Delaborde, Lavoisier, Wassermann, Elisabeth e Vergniaud. Sob a foice dos iluminados, triunfantes, tudo que é majestoso e sublime caiu. Só restou a faixa negra da morte. Todos conhecemos a convocação que o nosso queridíssimo Cagliostro faz, em nome de Jeová, convocando todos os maçons verdadeiros para uma revolução. Não vou repetir. E todos sabem que Cagliostro foi preso um ano depois da Revolução e foi julgado em Roma, condenado à morte. O Papa comutou a sua pena para prisão perpétua. Então, minha gente, tudo é muito bem planejado. De 100 em 100 anos eles vão fazendo movimento. A partir do ano 1960 até chegar em 1793, quando o Cazotte aqui tenta impedir a revolução. Ele é um nobre e ele acha que basta fazer uma constituição e dar ao rei e está tudo resolvido, e ele é condenado à morte por causa disso. O processo está aqui detalhadamente. Mas a revolução acontece. A revolução acontece e o dinheiro é dos Rothschild, porque os 12 mestres dos Illuminatis que ele cooptou têm dinheiro nos bancos de Gênova, Veneza, Amsterdã, Roterdã e Londres. Londres por quê? Porque é lá que vai ser a sede da maçonaria. Agora, vou mostrar a vocês uma coisa curiosa. Nós dissemos que William Shaw, um homem nobre, escocês, descobriu que
na sociedade dos maçons escoceses, ou seja, consultores, maçom quer dizer consultor, havia traidores e havia incompetentes. Lembra? Os estatutos Shaw. William Shaw, escocês, descobre que na Escócia, a maçonaria escocesa, que é perto de Londres, Londres é o centro, mas ainda não vamos lá. Ele faz uma chamada geral, faz um exame e os incompetentes ele expulsa e aqueles que têm incompetência ele filia. Cria assim a maçonaria obediencial. Infelizmente ele tem que criar, mas a intenção dele é boa. Enquanto isso, Desaguliers, querendo fazer algo semelhante, mas não sabendo, sai de Londres. Ele é francês, Jean Théophile Desaguliers. Enquanto Anderson escreve, a pedido dele, as suas constituições, ele manda Anderson escrever as constituições. Enquanto Anderson escreve as constituições, ele vai para a Escócia para pegar os planos de William Shaw, porque ele é burro, ele não sabe fazer o que Shaw fez. Então ele pega os planos. Através da falsidade, através da mentira, ele pega os planos. Então, com os planos na mão, ele vai fazer na Inglaterra exatamente o mesmo que William Shaw fez na Escócia. Só que o motivo é diferente. Ele até não é nem tão malvado, porque aqui ele dá alguns documentos antigos que mostram que a maçonaria está mudando. Mas eu vou dar detalhes. Vamos ler? Origem da maçonaria. Origem da franco-maçonaria de 1717. A pesquisa é minha. A maioria das pessoas com mais superficial conhecimento da história maçônica, que é na Inglaterra, estão familiarizados com a história de que tudo começou com 4 lojas falidas, compostas por burgueses ingleses que se reuniam na taverna, ou seja, num botequim, chamada Goose and the Gridiron, o ganso e a grelha, para formular um sistema de loja matriz, posteriormente subordinando todas as lojas existentes. Aqui já estamos com o canário do Desaguliers, já está na Inglaterra, está no botequim, chamada Taverna Goose and the Gridiron, o ganso e a grelha. O que é que ele faz? Ele quer fundar uma agremiação como a de William Shaw, querendo subordinar todas as lojas e fazer um sistema obediencial. Para quê? Para poder criar mais uma força que vai fazer a maçonaria agir na Revolução Francesa. Pois bem, acontece que as 4 lojas existentes estão falidas. E com o dinheiro que ele oferece a elas, elas aceitam fazerem uma fusão. E assim, ele dá a cada uma dessas lojas um documento chamado Carta Constitutiva, publicado em HTTP, Initiatory Subculture, Blogspot, FR. Ou seja, o site é maçônico. Assim, começa com 4 lojas falidas, corrompidas por Desaguliers, começa a fundação da maçonaria obediencial inglesa. Estão entendendo? Ele consegue descobrir na fundação, na construção da Catedral de São Paulo, St. Paul Church, igreja na Catedral, 4 lojas falidas que ele pega os grão-mestres e ele corrompe. Com isso começa a maçonaria de 1717. A corrupção de 4 grão-mestres e de 4 lojas falidas, feita por Jean Théophile Desaguliers, que é iniciado aí. Anderson não é iniciado, Desaguliers é iniciado. E aí ele faz o quê? Reúne-se no botequim, ele dá dinheiro para esses 4 canalhas, e esses 4 canalhas aceitam fazer um documento onde eles se unem numa única loja. Essa única loja será chamada Grande Loja Matriz. Posteriormente será chamada Grande Loja de Londres. Vamos ver agora um grande homem. Henry Carr foi mestre e secretário por muito tempo da loja Quator Coronati, número 2076, que é conhecida a primeira loja de pesquisas maçônicas. É ele
que diz que tudo começou em Londres, na Inglaterra, no ano de 1356. Data importante porque nela começa uma briga entre os extratores de pedra, os canteiros, ou seja, aqueles que tiram as pedras, os blocos de pedras para fazer as construções, e os pedreiros assentadores e alinhadores. Ou seja, começa em 1356 uma divisão entre os verdadeiros maçons operativos. Isso quem fala é William Carr, que é grande secretário e mestre da loja Quattro Coronati. É absolutamente indubitável. Começa aí. Olha, a briga começa em 1356 pela divisão da maçonaria ainda operativa, porque os talhadores de pedra querem ter privilégio sobre os pedreiros, aqueles que assentam as pedras umas sobre as outras. Acontece que, dessa briga, 12 mestres pedreiros, qualificados, com alguns homens famosos entre eles, foram até o prefeito, os vereadores, em Guildhall, em Londres, e com a permissão oficial elaboraram um código de regras. Nós temos vários. E o próprio Anderson dá aqui. Ele dá aqui. Ele é um pouco ingênuo e aqui ele dá uma das atas dessa reunião. Ele diz, aqui no livro dele, ele diz que em uma dessas reuniões, olha como ele é ingênuo, em uma dessas reuniões, está escrito no início do documento, no ano de 1686, temei a Deus e guardai seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Em nome do grande e santo Deus, a sabedoria do Filho e a bondade do Espírito Santo, 3 pessoas em um só Deus, sejam conosco agora e para sempre. Veja que ele é inocente. Em outro documento, ele diz, o Pai onipotente do céu, com a sabedoria do glorioso Filho e a bondade do Espírito Santo, 3 pessoas em um só Deus, estejam conosco neste começo e nos deem sua graça, para reger nossa conduta, a fim de alcançar a felicidade eterna. Amém. Então aqui, veja, ele é tão ingênuo que no livro das Constituições ele dá documentos que provam a maçonaria da católica. Então ele não é tão mal assim. Ele é ingênuo. Aqui são as Constituições de Anderson. Então, vocês veem que tudo é feito usando-se ou a malícia dos homens ou a ingenuidade. Agora, Thomas Carr, que é mestre da loja Quattro Coronati de Pesquisas, ele diz que o problema começou em 1326 com a briga entre pedreiros e canteiros. Canteiros são aqueles que talhadores de pedras. Começou aí, mas vai chegar ao máximo em 1730. Como? Ele vai dizer. Esse documento, que é escrito em 1356, é elaborado e funda a primeira grande loja, que é uma revolução na maçonaria. Devido à sua importância, ele é famosíssimo. As palavras que abrem esse documento estão aqui e dizem: nós, franco-maçons, pertencentes à maçonaria de Londres, à guilda de pedreiros, ancestrais diretos da maçonaria, fundamos a loja maçônica chamada Companheiros. Não era uma loja, era uma guilda. E eu gastaria, diz o Thomas Carr, muito tempo aqui. A primeira informação efetiva sobre as lojas de Anderson nos chegam de uma coleção de documentos que conhecemos como Antigas Obrigações, ou Constituições Manuscritas da Maçonaria, uma coleção maravilhosa. Começam com o manuscrito Regius,
cerca do ano 1390. Então, ainda católica. Começam com o Régios. O próximo é o manuscrito Cook, em 1410. E temos 130 versões desses documentos direto até o século XVIII, quando Théophile Desaguliers joga tudo isso, queima tudo isso. Portanto, a maçonaria, arte de construção, já estava muito forte em 1356, quando há uma briga entre pedreiros e talhadores de pedras. Essa briga vai terminar sendo explorada por Desaguliers e vai terminar fazendo com que a maçonaria inglesa enfraqueça. Então, na Grã-Bretanha, Desaguliers pega os estatutos Shaw e, em 1717, ele leva esses estatutos para a Inglaterra e lá ele faz algo que Shaw fez. Aqui está algumas das formas do documento, principalmente o juramento. Isso é Thomas Carr. O manuscrito chama Harleiano, já falamos dele ali. Nossas palavras e sinais mostram que somos pedreiros livres, então somos pedreiros, não somos talhadores de pedras, e não serão reveladas a ninguém, a não ser diante de Deus, do grande e terrível dia do julgamento. Você prestará contas se você quebrar o sigilo dessas palavras. Não revelará nem mesmo no ouvido de qualquer pessoa, a não ser um maçom, um mestre e companheiro da referida Sociedade Maçom Livre, assim Deus me ajude. Esse era o juramento. E assim começamos com um dos melhores, desculpem, um adorável pequeno texto, uma única folha de papel, conhecida como manuscrito Trinity College, Dublin, datado já de 1711. Aqui já temos o dedinho de Desaguliers e de Anderson. Ou seja, estamos vendo agora a criação da moderna maçonaria de 1717. 1711, nós estamos vendo aqui que no Trinity College estamos com um juramento em que a pessoa que jura é recebida e diz que não vai fazer, não vai divulgar aquilo que está ali. Não é ainda os 3 graus, mas é apenas uma amostragem, pois estamos em 1711 e a verdadeira traição só vai acontecer em 1723, quando o catecismo mais velho existe. Portanto, estamos dando, diz Thomas Carr, veja, ele é grão-mestre da Quattro Coronati, a loja mais famosa do mundo de pesquisa, e diz que essa loja, chamada The Flying Post, é fundada em 1723, estamos indo para 1789, e em 1717 começa o movimento. O próprio James Anderson, segundo as suas constituições, diz que ele está usando material escocês para fundar a maçonaria inglesa. Isto ele diz e é atestado pelo Dr. Trevor Stewart, um antigo professor da Grande Loja Unida da Inglaterra e passe-master da Loja de Pesquisas. Vamos começar depois. Segundo a mentalidade de Sir Roberto Moray, na Escócia, e também da loja prestigiada Quattro Coronati da Inglaterra, destacamos referências de Anderson a lojas inglesas a partir do ano de 1603. Olha, começa-se em 1603, aquela briga de 1356, se acentua em 1603, finalmente vai ser explorado por Anderson em 1717. O próprio Anderson, ele mesmo, testemunha que o Dr. Trevor Stewart nos dá vários pontos a ponderar na forma dos seguintes excertos, pedaços, de um livro novo chamado Constituições de 1738.
que será a reedição da Constituição de 1723, já que nenhum dos seguintes pontos será encontrado na edição de 1723. Então, aqui nós temos a edição de 1723. O Dr. Trevor vai dar coisinhas que vão aparecer em 1738. Fica para o próximo programa. Então, vocês veem, assim, que o canalha do Desaguliers, desculpem, ele sabe explorar as desavenças entre os maçons antigos, ele sabe fazer com que os planos de William Shaw sejam trazidos por ele para a Inglaterra, e com 4 corruptos ele vai fundar uma loja provisória e vai ser iniciado, e manda Anderson fazer as constituições de 1723 para dar um catecismo, uma forma. E o Anderson está inocente, que ele ali repete o juramento em nome da Santíssima Trindade, de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo, e da sua proteção, que nos garanta a vida eterna. Essa é a bagunça que é feita por Desaguliers, explorando uma briga que começa em 1356, que vai se acentuar em 1400 e tantos, e que vai chegar em 1714, que é o ano em que ele vai até a Escócia e pega os documentos de William Shaw e vai trazer para a Inglaterra, e aí o resto nós vamos ver. Como é que surge a falsa maçonaria? Estamos dando a vocês agora esse documento. Como foi que Anderson fez a falsa maçonaria? Desaguliers é o cabeça. Ele é apenas um acadêmico. Mas tudo isso é descrito por Guaita aqui de um jeito, é descrito aqui pelos documentos da Bastilha com mais precisão. Aqui são documentos. O segredo da Bastilha, segundo seus próprios documentos. O segredo da Bastilha está aí dos seus arquivos. Ou seja, a gente percebe que há alguém por trás de tudo, supervisionando tudo, é a Carral, é a sociedade secreta mais secreta que existe, que vai explorando agora especificamente sobre a maçonaria. As indisposições entre os maçons antigos, para que, através dessas indisposições, eles, seguindo essa agenda, finalmente, em 1717, ele cria a falsa maçonaria num botequim chamado Taverna do Ganso e da Grelha, com 4 mestres corruptos que aceitam se unir numa loja só. Cada um era independente, mas ganham dinheiro para isso. Isso é feito, é escrito, é lavrado na loja 4 Coronati. Vocês não têm ideia, quem não é maçom, do que significa esse nome, por James Carr. É James, deixa eu conferir, que é o grão-mestre da loja 4 Coronati, e que não pode ser colocado em Ricardo. Não pode ser colocado em dúvida. Esse nome desse homem é indubitável. É ele que vai fazer uma revisão de como foi que a maçonaria foi enfraquecendo, e por isso como foi que Desaguliers pôde dar o golpe maçônico de Estado em 1717. Vamos deixar o resto para o próximo. É importante compreender isso. É importante compreender que o que se quer é isto. É importante saber que Guaita dá os detalhes aqui das sociedades secretas e de nomes que os gnósticos adoram: Swedenborg, Lavater, quem mais? Lavoisier, José Bálsamo, né? Os gnósticos consideram heróis. São canalhas. São canalhas. Porque vão criar uma sociedade na qual nós estamos.
Essa é a maçonaria que diz que é construtora de civilizações. Construiu o quê? Um mundo de tempeste, fome e guerra. Então, hoje mais do que nunca, nós podemos dizer: a maçonaria é perversa e pervertedora. Não entrem nela. Se quiserem, entrem numa loja livre e soberana. Nós temos uma federação na França e eu estou oferecendo aqui, através de uma loja virtual que nós criamos. Nossa primeira reunião virtual será em março. E quem quiser saber o que é maçonaria de verdade, honesta e decente, feliz. Já tem recebido vários pedidos, já temos várias pessoas. Estamos mostrando a vocês o que não é a maçonaria. E vamos mostrar a vocês o que é. E principalmente aqueles que quiserem participar. Terminamos aqui, já passamos do tempo, quase 5 minutos. Vocês vejam que confusão que eles fazem, como eles se aproveitam das situações para poder introduzir uma desgraça, para poder introduzir o egoísmo, a corrupção, a ganância e tudo de mal que é próprio do homem, a luxúria, a avareza, e finalmente nos dá essa beleza de mundo que nós estamos aí. Vamos continuar no próximo com mais detalhes. Até lá.